Olá, vamos continuar agora nossas práticas, hoje detalhando melhor a linguagem SQL e mapeando a álgebra relacional para SQL. Vamos lá. Então, mapeando a álgebra relacional para a linguagem SQL e praticando no SGBD MySQL, que já está rodando aí no seu computador. Então, a linguagem SQL, ela tem algumas versões ao longo dos anos, né? A mais recente é a lançada no ano de 1992, que é a chamada SQL 92. É um padrão, né? Anterior a ela tinha, se não me engano, a SQL 87, 80 e alguma coisa. Então a 92 é uma das mais recentes que tem, é o padrão mais recente, que ganhou alguns comandos a mais, né? E os SGBDs relacionais devem respeitar esse padrão, fazendo suas próprias implementações da linguagem SQL, colocando sua pitada de sintaxe aqui e outra ali, né? Um ponto, uma vírgula, um ponto e vírgula e por aí vai. Então vamos ver as operações mais importantes. Para preparar, vamos ter tabelas que devem ter sido criadas anteriormente, povoadas. Por exemplo, aquele vídeo lá da demonstração do Workbench, a gente demonstrou a criação de umas tabelinhas ali e tal, relacionamento, campos. Então, a gente pode criar aquelas tabelinhas ali, colocar alguns dados dentro delas, um comando insert, e vamos praticar os nossos comandos de SQL, né? Então, o povoamento do banco é conseguido com o comando insert, para cada linha desejada, né? A gente lembra de respeitar a chave primária, e quando tem chave estrangeira também devemos relacionar com a chave estrangeira que está previamente cadastrada na outra tabela. Então, para poder cadastrar, por exemplo, alunos e cursos, a gente tem que cadastrar previamente alguns cursos, né? Porque curso não tem chave estrangeira de ninguém, mas ele exporta a chave dele como estrangeira para o aluno. Então, o aluno lá, quando você colocar a matrícula dele lá, que é a chave primária, o nome e o código do curso, ele vai se relacionar com a tabela de cursos e por aí vai, né? Então, nós temos aqui um caso de cantores e compositores para determinada música, né? Então, você tem uma música, ela vai ter um cantor, vai ter um compositor. Então, nós temos aqui um exemplo que a gente vai criar a tabela dentro do banco UFPI, chamada compositores. Aí temos o código do compositor, o nome, a chave primária é código do compositor. O engine, que é um comando que é uma adaptação do MySQL, é o InnoDB, que ele possui algumas pré-definições do próprio SGBD para usar esse engine aqui. Você pode usar o engine? Pode. Aí você tem que saber um SQL mais avançado, um MySQL mais avançado, né? Aí ele cria essa tabela, né? Ele deu aqui o OK. Então a query deu OK, então deu OK na transação, né? E depois a gente dá um insert, né? A gente deu um insert para um compositor, deu um insert para outro compositor, para outro e para mais outro. Então essa tabela já ganhou alguns compositores, correto? Ela já está feita aí com alguns compositores, tá? Então nós podemos treinar, por exemplo, a seleção nessa tabela. Então a seleção, a gente lembra que lá na álgebra relacional era nessa sintaxe aqui, né? A seleção em uma relação obedece a um critério. E podemos usar igual, diferente, e, ou. Então isso aí estava dito lá na álgebra relacional que a gente estudou. Aqui nós vamos trabalhar com o comando select. Select asterisco, que significa todos os campos, todos os atributos, from, de, né, e o nome da tabela. Então a gente acabou de criar compositores no slide passado. Select asterisco from compositores, ponto e vírgula, ele lista todos os dados de todos os compositores gravados, os dados que você inseriu, obviamente, né, que ele vai listar. Se você quiser amarrar determinado campo a determinado valor, você dá um critério para essa seleção, né? Você fecha esse critério. Então, select asterisco from compositores, where código do compositor igual a 2. Aí você vai pegar aquele compositor cujo código foi cadastrado com a chave 2 e ele vai listar todos os campos, né, que tem um asterisco, ele vai listar todos os campos desse compositor. Professor, e se eu citar aqui os campos que eu quero, como por exemplo nome, sei lá, e-mail, aí você vai ter também uma projeção, que é outro comando da álgebra relacional que vai projetar verticalmente alguns campos da tabela, tá? Então nós temos aqui um select asterisco from cantores, o L código igual a 3, ele deu um erro aqui, dizendo que não achou esse cantor com esse código, mas depois a gente viu que não era código e sim code cantor, né? Então, select asterisco from cantores, where code cantor igual a 3. Aí foi listado apenas o cantor de código igual a 3, certo? Então, aí é um select. E com a cláusula e com o critério código igual a 3.
Projeção, né, como eu falei, você listaria apenas um campo ou alguns campos da tabela separados por vírgula. Então, select, nome do campo, from tabela. Então, a gente pode botar select, nome, from cantores. Aí a gente faz a lista nominal dos cantores que estão listados na tabela. E se eu colocar aqui na frente, order by, nome, aí ainda coloco em ordem alfabética esses cantores, tá? Evitando usar o tal do índice, que é problemático, é arquivo de ponteiro, tá? E temos também o produto cartesiano, de boas também, né? Você faz um select em duas tabelas. E no where, você amarra a chave estrangeira de uma com a chave primária da outra. Você fez a chamada junção natural, que você fez o produto cartesiano já devidamente filtrado devido a esse where estar amarrando. Professor, e se eu ocultar esse where? É o produto cartesiano não filtrado, que não é correto, né? Que você vai relacionar coisas que não deve. Mas é para amarrar direitinho, né? Botar cantor, você vai botar cantores e compositores, por exemplo. Você vai botar cantores e compositores. Aí tá a música com seu cantor, ou a música com seu compositor. Então você vai listar a música com o nome do cantor do lado ali, tudo bonitinho, né? Então você vai fazer o produto cartesiano filtrado, que é a junção natural, que é o select asterisco from, o nome das duas tabelas, onde a tabela 1 ponto chave estrangeira é conhecida com tabela 2 ponto chave primária. Aí nós vamos ter aqui select asterisco from músicas e cantores, where música cantor, código cantor, seja igual a cantor.código cantor. Então nós temos aqui uma música do ano tal, cantada pelo cantor de nome tal. Música do Fagner, outra música do Fagner, uma música da Marisa Monte, uma música do Flávio José e por aí vai. Então está tudo relacionado pela junção natural em nosso comando de produto cartesiano filtrado, que é o correto para o nosso banco de dados. Então já sabemos fazer uma boa brincadeira de banco de dados. Ah, professor, e aquele insert que para poder alimentar esses dados aí? Pessoal, isso aí é disponível em vários sites na internet, você encontra, assim, é sintaxe. Se você decidir não trabalhar com MySQL, se você decidir trabalhar, por exemplo, com SQLite, vai ter uma diferençazinha de sintaxe. É um insert do mesmo jeito, mas vai ter uma diferençazinha de sintaxe. Então procure saber a sintaxe exata de cada banco que você estiver trabalhando. E o SQL bruto, padrão, fica na cabeça de um jeito que você... Não, esse banco aqui é só ponto e vírgula no lugar da vírgula. Esse aqui é ponto no lugar da vírgula. Né? Aí pronto. Sai tranquilamente. É a dica que eu passo para você se familiarizar com a linguagem padrão, sabendo que, por exemplo, no MySQL ela finaliza com ponto e vírgula. Em outros bancos ela finaliza com ponto. Em outros bancos ela pode usar outro caractere, não sei. Não conheço todos, né? Mas a gente vai atrás, a gente procura na documentação. No site, lá no fórum, lá na apostila que o autor fez e por aí vai, tá? Então nós temos aqui operações união compatíveis, né? Por exemplo, cantores e compositores, no nosso caso, são união compatíveis, porque a gente criou de propósito o código e o nome, né? Então, de qualquer forma, a gente pode fazer um union, né? Select asterisco from cantores e union select asterisco from compositores. Eu quero unir cantor e compositor, a galera todinha envolvida aí com esse negócio de música. Aí vai sair no meu sistema. Todo mundo que é cantor, todo mundo que é compositor listado em uma union, em uma união de todo mundo, tá certo? Ah, eu quero saber a interseção. Eu quero saber quem é que é cantor e compositor ao mesmo tempo, tá certo? Então você faz um select na tabela, fazendo o inner join com a tabela 2. Usando um determinado campo lá para amarrar. No nosso caso aqui, qual é o campo que amarra, no caso? Poderíamos amarrar com o campo do nome, né? Eu quero saber qual é o nome que vai coincidir entre as duas tabelas. A gente está listando aqui ao lado, né? Toda a tabela de cantores com os 3 cantores, toda a tabela de compositores com os 4 compositores. No olho, a gente vê que quem é cantor e compositor aí nas duas tabelas é o cantor Fagner, né? Vários outros são, né? Roberto Carlos também não sei o que, mas para efeito de ficar claro, a gente determinou aqui no nosso exemplo que seria o Fagner, né? Aí a gente listou aqui, ó, select cantores.nome from cantores. Inner join, que é o comando de interseção no nosso SQL, né? Compositores usando o nome. Então, eu quero que você selecione o nome do cantor e vá lá na tabela de compositores e procure nos nomes lá se tem esse nome lá. Aí ele achou o Fagner, né? Se eu tivesse botado mais cantores que fossem compositores também, ia aparecer aqui Fagner, fulano, beltrano, ciclano e por aí vai. Ok? Então, de boas,
Temos a operação interseção, nossa segunda operação união compatível. E, finalmente, temos a tabela fazendo nossa diferença. Quem é o cantor que não é compositor? Quem é o compositor que não é cantor? A gente pode fazer com a diferença de conjuntos, né? Na nossa linguagem SQL. Então, select distinct, que é para não repetir, né? Determinado campo, from tabela 1, where campo, né? O mesmo campo. Not in, é o comando de subtração, né? De diferença. Select campo from tabela 2. Então, select distintamente nessa primeira tabela todo mundo que não tiver aqui, mas não tiver lá. Então, é a diferença dessa menos a outra. Se for o contrário, aí eu inverto as tabelas. Tá? Temos aqui o caso de cantor menos compositor e compositor menos cantor. Ou seja, a pergunta seria, quem é o cantor que não é compositor? No cenário do nosso banco de dados anterior, né? Voltando aí para a tabela anterior, este cenário aqui, que está listado aqui, 3 cantores e 4 compositores, beleza? Então aqui a pergunta, quem é o cantor que não é compositor? Né? Select distinct nome from cantores, where, nome, not in, select dos compositores lá, né? Então esses 2 cantores aqui no nosso banco de dados, eles não estão listados como compositores. E o contrário, se eu quiser os compositores que não são cantores, né? Posso ter também, de acordo com o nosso banco de dados. Claro que essa galera aqui todinha compõe e canta, né? A gente sabe que todo mundo aqui, até quem está vivo, quem não está vivo, todo mundo aí é cantor e compositor, né? A gente tem grandes, maravilhosos sucessos desse pessoal. Então você vai ter aí quem é compositor que não é cantor no cenário do nosso banco. Select distinct nome from compositores, where nome not in. Mesma coisa, né? Só troquei a posição das tabelas. Peguei quem era compositor e cantor e troquei de lugar, né? Então, vou pegar de compositor quem não é cantor. Vou pegar de compositor quem não é cantor. Aí, de acordo com o nosso banco de dados, são esses 3 artistas que estão listados aqui. Ok? Então, nós temos aqui nossas 3 operações que nós citamos lá na aula de álgebra relacional feitas em SQL. Que legal, né? Bom, então com isso, pessoal, a gente encerra essa parte do mapeamento dos comandos de álgebra relacional que a gente viu na nossa aula de álgebra relacional aí na etapa passada do curso. E agora mapeando para SQL. Sugiro que você pratique, sugiro que você pegue sintaxe, brinque com suas tabelas, porque isso aí tem que ficar bem natural para você usar, para no futuro próximo você não ter dificuldades com o banco de dados. Obrigado por ter assistido esse vídeo e aguarde em breve o nosso último vídeo da série, para a gente poder fazer os arremates, o trabalho final, fazer toda a parte de prática e avaliativa com vocês nessa disciplina, né? Na nossa próxima aula nós ilustraremos e mostraremos para você como trabalhar com esses projetos a nível de orientação a objetos, que é o paradigma mais atual que vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de engenharia de software. Muito obrigado. Como sempre, estou disponível nos nossos canais de comunicação para dúvidas.